Sede fortes e corajosos. Não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda essa multidão que está com ele. Porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras do rei Ezequias, rei de Judá. Para que os irmãos entendam, é necessário dizer que aqui é mais uma das batalhas da Bíblia entre o povo de Deus e o inimigo. Essa leitura que nós fizemos são palavras do rei Ezequias, servo de Deus. Vou repetir para que você entenda e guarde no seu coração. Sede fortes e corajosos. Não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Mesmo capítulo, versículo 16. Agora são as palavras do inimigo. Versículo 15, melhor. Palavras do inimigo. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram também os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos das terras, obras das mãos dos homens. Para finalizar, narrativa, palavra do narrador. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta filho de Amós, oraram. Porém, Ezequias e Isaías oraram. Oraram. Porém, Ezequias e Isaías oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este voltou para sua terra com o rosto coberto de vergonha. E você pode aplaudir a palavra do Senhor. Você pode se assentar em nome de Jesus. Para que os irmãos entendam aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, vou voltar um pouco nessa história, voltar um pouco no começo do segundo livro das Crônicas, para que os irmãos entendam um pouco do contexto histórico e assim nós possamos entender a grandeza da revelação daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, na verdade, ele vai começar dizendo quando Deus aparece pela primeira vez para Salomão. Versículos 7 e 8 do primeiro capítulo, Deus aparece a Salomão pela primeira vez e diz a Salomão: Salomão, pede o que queres que eu te dou. Salomão pediu sabedoria e lhe foi dado. 3 anos depois, Salomão começa a construção do templo, da casa de Deus. A história vai nos dizer que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo depois de pronto. Demorou 7 anos para ficar pronto. E no dia da inauguração, no capítulo 6, versículo de número 12, Salomão vai orar a Deus. Ele vai erguer um púlpito de madeira e vai fazer uma oração a Deus em todo esse capítulo. Ele vai erguer as mãos e vai orar a Deus dizendo: Senhor,
Tu és o Deus cujos céus não te cabem, quanto mais essa casa que eu edifiquei para a tua glória, Pai. Ah, Deus, eu quero te pedir, Pai, que quando vier a fome, a peste, a guerra, Pai, Senhor, nós vamos entrar na tua casa, onde habita o teu nome, Pai. O Senhor nos ouça, Pai, e entre com salvação, com livramento na nossa vida, Pai. Ah, Deus, eu também quero te pedir, Pai, que quando nós pecarmos, Pai, eu digo isso porque não há homem que não peque, Senhor. Ah, Pai, quando nós pecarmos, nós vamos vir à tua casa, onde habita o teu nome, Pai, que o Senhor nos ouça, Pai, e perdoe os nossos pecados, Pai. Ah, Deus, eu te peço também, Pai, que quando nós formos levados cativos para a terra estranha, Pai, de lá da terra estranha, nós vamos orar, Pai, virados para cá, para a tua casa, onde habita o teu nome, Pai, que o Senhor nos ouça e entre com livramento nas nossas vidas. Nós vamos entender porque Daniel, mesmo debaixo de opressão e de ameaça, orava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém, lá da Babilônia. A Bíblia vai dizer no primeiro versículo do capítulo 7, que quando ele terminou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, e a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa. Salomão vai para casa e Deus vai aparecer para ele pela segunda vez agora. 10 anos depois, vai aparecer para Salomão e vai falar: Salomão, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste sobre o meu povo, e se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. De agora em diante estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este lugar para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e atentos os meus ouvidos todos os dias. A Cogic Resgate para a Vida é lugar que Deus escolheu para que habite o seu nome. Ei, os olhos do Senhor estão atentos para esse lugar, os ouvidos do Senhor estão atentos a esse lugar, e as orações que aqui são feitas, porque o Senhor escolheu esta casa para habitar o teu santo nome. Então agora, a Bíblia vai nos mostrar, no capítulo 9 de 2 Crônicas, que Salomão morre. A Bíblia vai dizer que ele vai ser enterrado junto com Davi, seu pai, na cidade de Davi. No capítulo 9, no versículo 30, a Bíblia vai dizer que o filho de Salomão, Roboão, assume o reinado. Roboão, ele vai assumir o reinado e vai tomar uma postura diferente do pai. Agora, Roboão, ele resolve ser diferente. Ele vai tomar conselho com os anciãos, e os anciãos vão dizer para ele: Roboão, pega mais leve nos encargos, pega mais leve nos impostos. O templo já tá construído, o palácio já está construído. Roboão não fica satisfeito, e agora ele vai tomar conselho com os jovens que cresceram com ele. E os jovens vão dizer para ele: Roboão, ei, nada disso, continua pegando pesado. Mostra para eles que o seu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo do teu pai, que seu pai feriu eles com vara, você vai ferir com o escorpião. E o povo chegou a um consenso que nada tinha mais a ver com a casa de Davi. Então o povo agora vai se separar. 10 tribos vão para o norte, que vai ficar conhecido como o Reino do Norte. Capital, Samaria, o rei Jeroboão. 2 tribos, Judá e Benjamim, vão ficar no sul com Roboão. No capítulo 12, Roboão, a Bíblia vai nos dizer que ele se vira contra Deus. Ele esquece a adoração verdadeira, a oração que traz resposta. E, consequentemente, ele conduz o povo à idolatria. Ele conduz o povo à distância das escrituras sagradas. E a Bíblia vai nos mostrar que Sisaque, rei do Egito, ele vai invadir Jerusalém.
Se Isaac vai entrar na casa de Deus, no templo, e vai levar a maior parte dos ornamentos em ouro embora, Roboão, coberto de vergonha, ele vai pedir para que os soldados, os homens de confiança dele, façam novamente os escudos, só que dessa vez de cobre. Porque o cobre polido parece ouro. Para que de manhã e à noite, quando o povo for circular, não perceba que a nação foi roubada. E olhando logicamente aqueles escudos de cobre. Então, quando o povo passava de manhã, não percebia o assalto e a vergonha, porque o cobre polido parece ouro. De tarde, novamente, antes da circulação, os oficiais estavam lá. Eles poliam o escudo de cobre para parecer ouro, porque o cobre polido parece ouro. Mas eu quero te dizer algo: nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Tem cara de ouro, tem jeito de ouro, parece ouro, mas é cobre. Tem jeito de ouro, cor de ouro, mas é cobre, porque nem tudo que reluz é ouro. Tem cara de crente, tem jeito de crente, anda que nem crente, mas nem tudo que reluz é ouro. Prega, canta, profetiza, mas nem tudo que reluz é ouro. Há um Deus no céu que não tem como esconder nada. Pode esconder do pastor, do líder, mas há um Deus no céu que não se deixa enganar. Ele sabe quem tem valor, quem perdeu valor, quem manteve valor. Nem tudo que reluz é ouro. E o nosso Deus sabe quem ainda mantém os seus valores. Nosso Deus é um Deus que sabe. Agora a Bíblia vai chegar no capítulo 14 e vai falar de um rei, o rei Asa. Asa começa a reinar, as coisas começam a dar certo, começa a vencer. E ele acha que é o bambamã. Esquece de Deus. Esquece daquele que lhe colocou no trono. Esquece daquele que vem lhe dando as vitórias. E vai se virar, vai esquecer de Deus. E quando ele é questionado pelo povo, ele vai dizer: Deus escolheu esse lugar. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos dele. Então não importa. Ainda que viramos as costas para ele, ele vai vir atrás da gente. Ainda que viremos as costas para ele, ele vai vir atrás da gente. Porque, aliás, nós somos filhos da promessa. Deus vai levantar um profeta chamado Azarias, do capítulo 15. O profeta vai se levantar e vai trazer para Asa uma mensagem incisiva e categórica, porque o profeta de verdade, ele não quer saber quem é quem. Pode ser presidente, pode ser prefeito, pode ser o pastor. Profeta que é profeta de verdade, ele faz a vontade de Deus e entrega aquilo que Deus mandou entregar. Ele não olha quem é quem. Então, Deus levanta o profeta Azarias, Deus levanta esse profeta e vai dizer: Asa, você está enganado. Deus está conosco, Deus está convosco, enquanto vós estivéis com ele. Se o deixares, ele também o deixarás. Asa, não se engane, nem toda riqueza é sinal da presença de Deus. Nem toda riqueza é sinal da presença de Deus. Nem tudo aquilo que tem dado certo é sinal da presença de Deus. Mais vale o metrô aqui, Itaquera, Barra Funda, na presença de Deus, do que carro zero fora da presença dele. Mais vale, um prato de arroz com feijão e ovo dentro da presença de Deus, do que o maior banquete longe da presença de Deus. Mais vale a humildade dentro da presença de Deus do que a maior riqueza fora dela. Isso não vale de nada. Não vale de nada. Então vai se passando os reis vão se corrompendo, infelizmente, e agora no capítulo 20, capítulo 17, o Senhor levanta agora Josafá. A Bíblia vai dizer que Josafá foi vencedor, porque andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ou seja, andou de acordo com a palavra. A primeira coisa que Josafá vai fazer é levantar príncipes para enviar nas aldeias, para enviar no meio do povo,
para ensinar a palavra novamente. Porque desde Roboão, o povo tinha se distanciado da palavra. Desde Roboão, o povo tinha se distanciado das Escrituras. Depois de Roboão, Josafá é o primeiro rei a fazer a vontade de Deus. Então ele vai enviar homens nas aldeias para ensinar a palavra. Porque se tem uma coisa que Deus prima, se tem uma coisa que Deus preza, é aquele que anda de acordo com a tua palavra. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 19, que lá em Siló, Deus se manifestava por intermédio da palavra. É pela palavra que ele se manifesta, irmão. Então não adianta eu vir aqui, terno bonitinho, gravata quadriculada, se eu não pregar a palavra de Deus pura e genuína. Não adianta eu vir aqui, barbinha feita, cabelinho escovado. Não adianta eu vir aqui se eu não pregar a pura e santa palavra de Deus. Ei, não adianta eu vir aqui cantar bonito, não adianta eu vir aqui dançar, se eu não ando de acordo com a palavra de Deus. É pela palavra que ele se manifesta, é a palavra que faz, é a palavra que ordena, é a palavra que restaura. Então por isso que a Bíblia diz que Josafá foi vencedor, porque ele andou segundo Davi, segundo a palavra. Mas no capítulo 20 a Bíblia vai nos mostrar que Moabe e Amon agora vai se levantar contra Josafá. Vai se levantar e o povo está vindo e Josafá ele vai rasgar suas vestes. E vai fazer igual Salomão. Vai fazer o caminho da vitória. Ele vai para o templo orar. O seu caminho da vitória pode ser vir para cá orar. Mas o caminho da vitória pode ser no teu quarto, no secreto. Porque o Deus que ouve em secreto, ele vai te honrar em nome de Jesus. Então Josafá ele faz o caminho da vitória. Ele vai entrar no templo e vai fazer uma oração a Deus, para que Deus livre ele do povo que está vindo e dessa batalha. Josafá vai erguer os braços e vai orar: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força para ir contra essa multidão, Pai. Ah, Pai, mas nós cremos na promessa, Pai, pois Tu disseste que quando viesse a fome, a peste, a guerra, Pai, nós viremos para a Tua casa, onde habita o Teu nome, Pai. O Senhor nos ouviria e entraria, Pai, entraria com livramento na nossa vida, Pai. Ah, Senhor, eu não posso contra essa multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Pai. Os nossos olhos estão postos em Ti, Pai, porque eu sei que o Senhor está conosco, Senhor. Eu sei que o Senhor nos guarda, guarda esse reino, guarda as nossas casas. Nós não podemos, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Pai. Os nossos olhos estão postos na promessa, pois o Senhor disse que entraria com livramento nas nossas vidas. Josafá não tinha nem terminado de orar. Um músico chamado Jaaziel larga um instrumento, dá 2 pulos santos na unção e diz: assim diz o Senhor, essa peleja não é vossa, senão de Deus. Não temais nem vos assusteis diante desse rei e toda essa multidão, pois nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, ficai na posição e vede o livramento que o Senhor dará. Ei, a peleja, irmão, não é tua. Aquilo que o Senhor falou, Ele vai cumprir. E quando chegou na hora da batalha, o povo que lutava contra Josafá já chegou morto. Eles mesmos se mataram. E a palavra do Senhor que foi liberada, a palavra do Senhor que foi manifesta, foi cumprida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas o músico não tinha nem terminado de orar, já tinha gente falando: tanto profeta aqui, Deus vai usar um músico. Tanto profeta aqui, Deus vai usar um músico. Josafá vai se levantar, estava homem de Deus, e vai dizer assim: ei, crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis.
Em outras palavras, Deus usa quem quer, na hora que quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Ei, o reino é dele, o mundo é dele, a nação é dele, o exército é dele, essa igreja é dele, esse bairro é dele, esse país é dele. Ei, a tua casa é dele, o seu casamento também é dele, a sua família é dele, os seus filhos são dele. Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, mas o final vai ser melhor do que o começo, em nome de Jesus. Deus usa quem Ele quer. Capítulo 28 agora, Deus vai levantar um rei chamado Acais. Primeira coisa que Acais vai fazer: fechar as portas do templo. Todo o esforço de Salomão. Acais chega, fecha as portas do templo, levanta altares para ídolos, poste ídolos, e começa uma idolatria sem precedentes. Mas no capítulo seguinte, agora o Senhor vai levantar o rei Ezequias. O rei da leitura que nós fizemos. Primeira coisa que Ezequias vai fazer: voltar com a adoração. Segundo o profeta a fazer a vontade de Deus, depois da divisão do reino. Ezequias, primeira coisa que, ao contrário do seu pai, que era perverso, Ezequias temia ao Senhor e andava segundo os seus caminhos. Ezequias lhe removeu todos os altares, quebrou coluna sagrada, derrubou poste ídolo, despedaçou a serpente de bronze feita por Moisés, trouxe os sacerdotes e levitas e mandou santificar e purificar tudo, reestabeleceu o culto a Deus, convidou o povo inteiro para celebrar a Páscoa novamente. E diz a história que foi a maior Páscoa celebrada até hoje. A primeira coisa que ele fez foi reabrir a casa de Deus. Como quem dissesse assim: para mim reinar, tem que ter a presença de Deus. Para esse reino prosperar, tem que ter a presença de Deus. Na tua casa tem que ter a presença de Deus. No teu namoro tem que ter a presença de Deus. Na tua família tem que ter a presença de Deus. Para andar para frente e prosperar, tem que ter a presença de Deus. O rei assumiu o reinado e a primeira coisa que ele fez, abriu as portas do templo. Tem que ter a presença de Deus. Na nossa família, no nosso lar, na cozinha, na sala, tem que ter a presença de Deus. As pessoas precisam olhar e enxergar a presença de Deus em nossas vidas. E você pode aplaudir o nome do Senhor. Segundo o rei a fazer a vontade de Deus. Mas chegou o momento da dificuldade agora. A leitura que nós fizemos trata-se de uma batalha entre o povo de Deus e o inimigo. Porque um homem como Ezequias, que restaurou a adoração verdadeira, a adoração que traz resposta. Porque um homem igual a Ezequias, que reabriu as portas do templo, porque ele vai passar por dificuldade. A Síria vai se levantar e vai cercar Jerusalém. E o rei agora está acuado, dentro da própria cidade, com o seu povo, sendo ameaçado, e vendo Deus a quem ele serve, sendo blasfemado na boca do inimigo. Mas aqui nesta mensagem, Deus quer ensinar algo para nós no dia de hoje. E é isso que eu quero passar para os irmãos em nome de Jesus. Eu quero deixar um tema. A oração da fé alcança um milagre. Uma batalha sem precedentes. De um lado, o povo de Deus acuado. Do outro lado, o inimigo. De um lado, o povo de Deus se defendia, ameaçado. Do outro lado, o inimigo zombava e escarnecia do nosso Senhor e Salvador, do nosso Deus. Mas aqui tem lições para nós essa noite, em nome de Jesus. Deus vai nos ensinar que Ele levanta pessoas para que o seu nome seja glorificado nessa terra, em nome de Jesus.
e como nós devemos nos portar, e que a oração é o principal fundamento para a vitória em nome de Jesus. A oração da fé alcança o milagre. Você pode aplaudir o nome do Senhor mais uma vez. 3 princípios rápidos. O primeiro deles é: Deus é maior do que as batalhas da vida. Deus é maior do que as batalhas da vida. Uma batalha sem precedentes. O povo de Deus estava encurralado. E Ezequias agora ele começa a preparar essa defesa. Ezequias agora começa a trabalhar toda a sua defesa. A primeira coisa que ele vai fazer é desviar a fonte de Gion que brotava lá fora para a parte de dentro, ou seja, para tirar todo e qualquer recurso do inimigo e para fortalecer o recurso interno, uma vez que o povo não podia sair da cidade. Então ele já começa a trabalhar dessa forma. Toda e qualquer preparação, irmão, toda e qualquer ação para nós nos defendermos do inimigo é válida. O povo de Deus aqui não é conhecido do ponto de vista bélico como um reino poderoso. Todos os outros 6 poderes mundiais naquela época, principalmente do Antigo Testamento e começando um pedaço do Novo, todos eles, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, os gregos e os romanos, todos eles eram fortíssimos do ponto de vista bélico. Todos eles eram especialistas em guerra. A Babilônia, por exemplo, era conhecida como a máquina aniquiladora de exército. Israel não tinha fama e nenhum exército poderoso. Israel não tinha força bélica. Mas Israel tinha um Deus poderoso assentado num trono de glória, reinando com poder e majestade. Eles podiam não ter prática na guerra, mas eles tinham um Deus que sabe de todas as coisas. O rei, o Deus dos exércitos. Talvez o que você tem passado na sua vida, irmão, eu não sei como você chegou aqui, o que você tem passado na sua vida essa semana, esses tempos, você não tem especialidade nisso, você tem se perdido, mas eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe como te livrar disso, Ele sabe como agir nessa situação, Ele é especialista em resolver toda e qualquer coisa que você esteja passando. Você pode não saber disso, mas o nosso Deus, que está sentado no trono de glória, Ele sabe de todas as coisas. Ezequias sabia disso. Ele vai se levantar ao ver o povo amedrontado. Ele vai se levantar no meio do povo e vai dizer: ei, sejam fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria e de toda essa multidão. Ei, porque há um conosco maior do que aquele que está com eles. Com eles está um braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Ei, Deus está te dando, seja forte, Deus está te dando força nessa noite. Ei, você pode não dominar essa situação de enfermidade, ei, no casamento, na família, nessa situação fraternal, mas o nosso Deus é especialista em qualquer coisa e Ele está te dando força. Não é só quem tem fé recebe em nome de Jesus. Ei, Deus está derramando força e coragem nessa noite, está dizendo: ei, seja forte, ei, seja corajoso, ei, não temas, ei, continue, ei, prossiga, ei, seja forte, ei, porque eu sou maior do que todos esses problemas, eu sou maior do que essa dificuldade, eu sou maior do que esse desespero, eu sou maior do que essa crise conjugal, eu sou maior do que essa enfermidade. Ei, não temas, Deus é na tua vida, ei, Deus é na tua casa, o nosso Senhor está contigo e Ele está derramando uma palavra de força nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o nome dEle.
Eles podiam ter dificuldade para lidar com a guerra. Mas quem estava sobre a vida deles era o Deus dos exércitos. Você pode achar que não vai conseguir, mas Deus é na tua vida. Você pode achar que não vai chegar, mas Deus é contigo. Você pode achar que não vai conseguir superar esses obstáculos, mas Deus é na tua vida. E Ele está te dando força nessa noite. Ei, alguém pode ter dito, essa porta não vai se abrir, mas Deus está dizendo, eu sou Deus que abre porta. Eu sou Deus que traz de volta. E Ele está te dando força nessa noite e está dizendo, eu sou maior do que todos os problemas da sua vida. Deus é maior. E você pode aplaudir mais uma vez em nome de Jesus. Com eles está um braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. Com eles pode estar o maior exército da terra, mas conosco está o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está conosco. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está conosco. Em nome de Jesus. E você pode dar o seu melhor glória a Deus. Segundo princípio nessa noite. Preste bem atenção em nome de Jesus. O inimigo quer acabar com a tua fé. Não perca tempo. Ore. É simples, irmão. É até meio estranho de ouvir. O inimigo quer acabar com a tua fé. Não perca tempo com ele. Entra no teu quarto e vai orar. Em nome de Jesus. Não perca tempo com o inimigo. Ore. 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 Mas eu estou orando demais. Está pouco. Ore. Não perca tempo dando ouvidos. Ore. Em nome de Jesus. Senaqueribe já havia enviado o seu general Rabsaqué para enfrentar o povo, para falar contra o povo de Deus. Rabsaqué então lhe amedronta e apavora o povo, com palavras, por exemplo, dizendo, olha, nós derrotamos todos os povos da terra. Vocês acham mesmo que vocês não vão ser derrotados? Agora, Senaqueribe, ele escreve uma carta e envia para Ezequias, dentro do reinado. Primeira coisa que está escrita nessa carta, para o povo, é o seguinte: onde a fé de Ezequias está firmada? Onde ele pensa que está firmando a fé ao dizer que nós não vamos vencer? Onde Ezequias está apoiando a fé dele? Em outras palavras, não acreditem em Ezequias. A derrota é certa. Não acreditem em Ezequias. Deus não pode ajudar vocês. Todos os outros deuses dos outros povos, nenhum pôde ajudar o seu povo. Quem Ezequias acha que é? Em quem ele tem se apoiado? Senaqueribe, ele afronta Deus. Senaqueribe zomba de Deus. Senaqueribe escarnece Deus. Senaqueribe zoa com Deus. Zomba de Deus. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que ele atinge Deus? Oi? Você acha que Senaqueribe, com tudo isso que ele está falando, ele atinge Deus? Você acha que ele quer atingir quem? O povo. Então, quando o inimigo fala no seu ouvido que você não vai conseguir, você acha que ele quer atingir quem? Fala que Deus não vai cumprir as promessas dele na tua vida. Que Deus não vai trazer aquilo que ele prometeu. Que Deus não vai fazer aquilo que ele falou que ia fazer. Que Deus não vai te dar aquilo que ele falou que ia dar. Você acha que ele quer atingir quem? Deus
ou você? Oi? Você acha que ele quer atingir quem? Senaqueribe falou um monte de Deus. Deus estava sentado no trono de glória, reinando com poder e majestade, nem aí para ele. Quando ele diz essas coisas, ele quer atingir você, irmão. Não perca tempo com o inimigo. Vai orar, em nome de Jesus. Não perca tempo com o inimigo. Ore. Se o inimigo não tem fé em Deus, o problema é dele. Se o inimigo não acredita em Deus, o problema é dele. Se o inimigo não sabe quem é o nosso Deus, nós sabemos. É nessa hora que se revela o crente com fé e o crente covarde. É na hora da decisão. Tony Robbins vai dizer, na hora da decisão, o seu destino é traçado. Você escolhe ouvir aquilo que o inimigo está jogando sobre a tua vida, absorver isso e andar como um derrotado, ou orar a Deus, ao Deus que te prometeu, ou orar ao Deus que pode trazer a vitória, que é poderoso. Você escolhe. Eles não sabem quem é o nosso Deus, mas nós sabemos quem é o nosso Deus. Eles não têm experiência com o nosso Deus. Nós temos. Nós sabemos de onde Ele nos tirou. Nós sabemos, o povo sabia. Ei, Senaqueribe pode não conhecer o nosso Deus, mas nós sabemos quem Ele é. Quando nós estávamos 430 anos no Egito, Ele enviou Moisés com mão forte e nos libertou de lá. Chegou com a praga, primeiro tocou o Nilo, virou sangue. Com a última praga ele matou os primogênitos e tirou o povo do Egito. Nos tirou do Egito com mão forte. E quando o povo, conduziu o povo no meio do deserto. Ei, quando chegou na frente do Mar Vermelho, que o povo achou que ia derrotado, ele fez abrir o Mar Vermelho e o povo passou com o pé enxuto. Quando o povo sentiu sede, ele fez brotar água da rocha. Quando o povo sentiu fome, ele fez cair maná do céu e codornizes. Se o inimigo não sabe quem é o nosso Deus, nós sabemos quem Ele é, porque Ele nos tirou do Egito, Ele nos tirou com mão forte e nos conduziu. Ei, Ele disse que nos ia entregar a terra prometida, e Ele nos entregou, porque Ele é o Deus que cumpre promessa. Se eles não sabem quem é o nosso Deus, nós sabemos quem Ele é. O nosso Deus é o Deus dos exércitos, é o Deus que tira o povo do Egito, é o Deus que restaura. Se eles não sabem, nós sabemos quem Ele é. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus. Eles não sabem quem é o nosso Deus. Nós sabemos. Eu estava na droga. Eu estava no álcool. Eu vivia por aí na gandaia. Eu vivia por aí no samba. Eu estava perdido. Mas Ele me tirou da lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor a Ele. Ei, o inimigo pode não saber quem Ele é, mas eu sei quem me tirou da droga, quem me tirou do álcool, quem me tirou da bebida, quem me tirou da noite. Eu sei quem me salvou, eu sei quem me pôs aqui nessa noite, nesse púlpito. Eu sei, ei, nós sabemos quem Ele é. Ei, Ele tirou gente da macumba, Ele tirou gente da cachaça, Ele tirou gente do cigarro. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos quem Ele é. O nosso Deus é o Deus de força, Ele é o Deus de poder, Ele é o Deus de majestade, Ele é o Deus de graça. O inimigo não conhece, nós sabemos quem é. O inimigo não sabe, nós sabemos. O inimigo nem imagina, nós sabemos quem é o nosso Deus. O Deus que nos guia em vitória, o Deus que salvou nossa família, o Deus que restaurou a nossa vida. Nós sabemos quem Ele é.
Nós sabemos. Eles podem não saber. Nós sabemos. E nós vamos continuar fazendo menção dele, do nosso Deus que é poderoso. Na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você pode dar o seu melhor glória a Deus nessa noite. Pode aplaudir o nome dele. Você que sabe quem ele é, dê o seu melhor. Aplauda o nome dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei quem ele é. Quem sabe quem ele é nessa noite aqui em nome de Jesus? Se junta comigo. No 3, você vai dar o seu melhor glória a Deus, baseado no lugar de onde ele te tirou. Você sabe quem ele é. 1, 2, 3. Terceiro e último princípio, já correndo para o fim. Rapaziada aqui de trás é legal pra caramba. Os caras dão uma força. O cara não está pregando nada. Terceiro e último princípio. A oração da fé agrada o coração de Deus. Oi, tem alguém comigo? Terceiro e último princípio. A oração da fé agrada o coração de Deus. O bicho pegando. O povo acuado, cercado. O inimigo falando um montão. Ezequias recebeu a carta, leu. A Bíblia não mostra ele falando nada. Sabe o que ele fez? O caminho da vitória. Igual Salomão, que foi orar no templo. Igual Josafá, que foi para o templo orar. Ezequias vai fazer a mesma coisa. Ele não vai perder tempo com o inimigo. Ele vai fazer o caminho da oração. Ele não vai responder. Ele vai orar. Ele não vai ligar para desaforo. Ele vai falar com Deus. Porque ele sabe de onde vem a vitória. Ele conhece o Deus. Olha a oração de Ezequias. Eu vou ler, não precisa abrir, para você ver as palavras dessa oração. Quiser anotar e ler na sua casa depois, Isaías 37, do versículo 15 até o 20. Ezequias orou dizendo: Senhor, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente é o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Olha a oração do homem. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Vale um glória. Nos ajude para que todos os reinos, todos saibam que só tu és Senhor. Isaías se levanta, Deus já manda uma mensagem via Isaías. Isaías se levanta e diz assim: olha, assim diz o Senhor, vocês não vão ser derrotados. Ele não vai entrar nessa cidade.
caminho que ele veio, ele vai voltar pelo caminho que ele veio. Porque aqui há um Deus que zela pelo seu povo. O inimigo não vai destruir tua casa. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. O inimigo não vai destruir sua família. Pelo caminho que ele veio, ele vai retornar. O inimigo não vai destruir seu casamento. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. O inimigo não vai destruir teu ganha-pão, os teus negócios. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Ei, o inimigo não vai acabar com a tua saúde. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Porque essa é a palavra do Senhor. Ei, levanta essa cabeça. Mas Deus ouviu a oração de Ezequias. Olha a grandeza disso, irmão. O inimigo fala um monte, zomba, escarnece. E Deus, usando um termo de hoje, Deus continua pleno. Deus continua reinando com graça e majestade. O inimigo falou e Deus, imagina Deus, um baita sucão de laranja. Mas quando Ezequias orou, a oração subiu como um cheiro suave para Deus. E Deus ouviu. O inimigo fala. Você só ouve porque se você quiser, porque Deus não ouve. Mas quando você entrar no teu quarto de joelho, sozinho, aquele que te ouve no secreto, ele vai te responder e vai te honrar em nome de Jesus. Ezequias não respondeu. Ezequias, ele fez o caminho da vitória, da oração. Entrou e foi orar. A oração de Ezequias é a oração que diz assim: Pai, eu acredito na vitória. Pai, o inimigo está dizendo que não, mas eu acredito, eu vim na tua casa, Pai, onde habita o teu nome, só para dizer, Deus, eu acredito, Pai, eu acredito. O inimigo falou que os deuses das outras terras não livraram os outros povos. Mas eu vim aqui na tua casa para te dizer, Pai, que eu acredito, Pai. Eu acredito, Pai. Pai, nós não temos um exército poderoso. Nós não somos famosos do ponto de vista bélico, mas, Pai, eu vim na tua casa onde habita o teu nome só para dizer, Pai, eu acredito, Senhor. Eu acredito na vitória, Pai. Pai, mas ainda assim eu vim na tua casa só para te dizer, Deus, eu acredito, Pai. Pai, eu acredito na vitória, Pai. Nós somos minoria, Pai. Pai, nós somos minoria, ainda tem jovens, ainda tem mulheres e crianças e velhos, Pai. Pai, eles são um exército gigantesco, Pai. Deus, mas eu vim na tua casa, Pai, só para te dizer, Deus, eu acredito, Pai. Eu acredito na vitória, Senhor. Deus, Pai, essa semana não foi tão boa, Deus. Essa semana não foi legal, Pai. Eu recebi um diagnóstico, o médico disse que não tem mais jeito, Pai. Mas eu saí da minha casa, Pai, e vim aqui na tua casa, Deus, onde habita o teu nome, Pai, só para dizer, eu acredito, Pai. Pai, eu acredito, Senhor. Deus, eu estou desesperado, Pai. Pai, eu não consigo resolver meu problema. Pai, mas ainda assim eu vim, Pai. Ainda assim saí da minha casa. Ainda assim eu vim na tua casa, Pai, onde habita o teu nome, só para te dizer, Pai, eu acredito, Pai. Pai, eu acredito, Senhor. Pai, eu estou desempregado, Pai. Eu estou sem condição, Pai. Pai, eu vim a pé.
mas eu saí da minha casa só para vir na tua, para te dizer, Pai, Deus, eu acredito na porta aberta, Pai. Senhor, eu acredito, Pai. Eu acredito sim, Pai. O meu comércio não está vendendo, Pai. As coisas não estão andando, Pai. Já disseram, fecha essa loja. Já disseram, acaba com isso, Pai. Mas eu vim na tua casa hoje, onde habita o teu nome, só para te dizer, eu acredito, Senhor. Eu acredito na vitória, Pai. Eu acredito no milagre, Pai. Eu acredito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu acredito, Pai. Meu casamento não está bem, Pai. Meu casamento vai mal, Senhor. Meu cônjuge foi embora, Pai. Mas eu vim na tua casa, Pai, onde habita o teu nome, só para dizer, Pai, eu acredito, Senhor. Pai, eu acredito, Senhor. Meu filho está na droga. Meu filho anda pelo mundo, Pai. Já disseram que não tem jeito. Já disseram que não tem saída. Mas essa noite eu saí da minha casa em desespero, só para vir aqui na tua casa, Pai, onde habita o teu nome, Pai, só para te dizer, eu acredito, Pai. Pai, eu acredito, Deus. Eu acredito nessa vitória, Senhor. Meu marido não me acompanha. Meu marido não está vindo comigo. Meu marido não é crente, Pai. Já disseram que ele é um caso perdido. Mas eu vim aqui hoje, Pai. Eu vim na tua casa, onde habita o teu santo nome, só para dizer, Pai, eu acredito, Deus. Eu acredito, Pai. Eu acredito, Senhor. Eu acredito na vitória. Eu acredito no êxito. Ainda que digam que não, ainda que me julguem, mas eu acredito que vai dar certo. Eu acredito na recuperação. Eu acredito na restauração. Eu acredito na recuperação. Pai, eu vim só dizer, eu acredito, Pai. Eu acredito, Pai. Eu acredito, Senhor. Deus, eu acredito. Eu acredito. O inimigo diz que não. As pessoas dizem que não. Mas eu vim dizer, eu acredito. Pai, eu vim aqui só para te dizer, Pai, eu acredito, Senhor. Eu não estou vendo saída, mas eu acredito. Eu não estou vendo fim, mas eu acredito. Pai, eu vim só para te dizer, Senhor, eu acredito. Se ponha de pé em nome de Jesus. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Quem acredita? Quem acredita no milagre? Ei, você também que não vê saída, quem acredita? Você que não vê solução, quem acredita? Quem acredita? Ei! Quem acredita? Deus só quer ouvir isso de você. Mas eu já falei. Mas eu quero te convidar nessa noite para reiterar a nossa fé em Deus. Quero te convidar. Leve a sua mente para o seu principal problema. Leve a sua mente naquele problema que tem te cercado, te encurralado, que tem te afrontado, que tem falado do Deus que você serve. Leve sua mente a esse problema agora, em nome de Jesus. E se junte comigo em uma só voz. No 3, você vai dar um brado de fé e vai dizer, Pai, eu acredito. Leve a sua mente. 1, 2, 3. Pai, eu acredito. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Quem está com a mente no problema? No 3, Pai, eu acredito. 1, 2, 3. Pai, eu acredito, Pai. Eu acredito, Pai. Quando Ezequias orou e falou, Pai, eu acredito, chegou como um cheiro suave em Deus.
E Deus falou assim: era só isso que eu precisava ouvir. Estou entrando nessa batalha. Estou entrando nessa guerra. Estou entrando nessa peleja. Honrando a palavra do meu servo. Quando ele disse: o nosso Deus é o Deus que guerreia as nossas guerras. Deus diz: eu só precisava ouvir isso. Deus está entrando na tua peleja. Deus está entrando na batalha dentro da tua casa. Deus está entrando na batalha lá no seu trabalho. Deus está entrando nas suas guerras. Deus está entrando nas suas dificuldades. Ei, Deus só precisava ouvir que você acredita. Ei, Deus está entrando nessa batalha. Deus está entrando nessa peleja. Assim como Ele entrou na batalha que enviou um anjo só. Olha a grandeza do Deus que nós servimos. Olha a grandeza do Deus que nós servimos. O exército assírio era 185 mil homens. Deus enviou um anjo. Acho que você não entendeu. O exército assírio era de 185 mil homens. Deus enviou um anjo e matou todo mundo. Um anjo. Deus está entrando na sua guerra. Deus está entrando na sua batalha, Val. Deus está entrando nessa peleja. Deus está entrando nessa luta. Deus está entrando nessa batalha e a vitória é certa em nome de Jesus. Deus está entrando nessa guerra. Quando ele orou, Deus ouviu e desceu na batalha. O exército pode ser grande. O nosso Deus é o Deus dos exércitos. Quando Ele entra numa batalha, Ele não entra para perder. Ele não entra, Ele entra para vencer. O nosso Deus é invencível. O nosso Deus é um Deus invicto. E quando Ele entra para fazer. E Ele vai se manifestar nessa batalha em nome de Jesus. Só você que crê dá um glória a Deus em nome de Jesus. Deus está entrando nessa batalha. Ei, Deus está entrando nessa luta. Deus está entrando nessa peleja. Para de ouvir o que os outros dizem sobre a tua vida. Para de ouvir o que os outros falam sobre você. A última palavra sobre a tua vida vem do trono da graça. Esquece o que as pessoas têm dito. Para você que tem fé, uma palavra do alto em nome de Jesus. Nenhuma palavra contrária sobre a tua vida vai prosperar. Está caindo por terra em nome de Jesus. Deus está entrando nessa luta. Quem acredita? Quem acredita vai dando glória. Vai aplaudindo o nome dele. Só você que acredita. Quero convidar a vir aqui à frente. Fazer a oração da fé que alcança o milagre. Você já disse que acredita. Quero te convidar a vir aqui reiterar essa fé. Reiterar essa confiança. Para você que crê que Deus vai te dar essa vitória em nome de Jesus. Pode sair do teu lugar, vem aqui na frente. Senhor, nós te adoramos, Pai.